Oi, tudo bem? Partiu Plano B entrevista com o professor Pedro Salanek. Ele é professor de finanças e consultor empresarial. Obrigado, Pedro, pela entrevista. Olá, Vanessa. Olá, pessoal que vai estar acompanhando aí. É uma grande satisfação poder estar falando para vocês a respeito aí de finanças e planejamento. Gente, o professor hoje vai explicar pra gente a diferença entre planejamento, orçamento e fluxo de caixa. Vamos começar então, Pedro, falando sobre planejamento. Sempre que a gente fala de planejamento, o ato de planejar é você estar tomando uma decisão agora de alguma coisa que você pretenda que aconteça no futuro. Então é importante que esse gestor ele faça o planejamento do preço que ele vai vender, do prazo que ele vai conceder, se vai vender mais à vista, vai vender parcelado, dos tipos de fornecedores que ele vai estar buscando. Então tudo isso envolve a questão de planejar. Então eu tomo uma decisão financeira agora daquilo que eu vou estar aplicando efetivamente quando as coisas estiverem acontecendo. Muito bom. E em relação ao orçamento? O orçamento daí ele passa, a partir do momento que eu começo a planejar e falo assim, eu pretendo vender 10 mil, 15 mil, 50 mil, eu já começo a montar o orçamento. O planejamento é como se fossem as minhas estratégias, o meu direcionamento, o norte que eu vou estar seguindo. E a partir do momento que eu começo a colocar números financeiros nesse planejamento, eu começo a construir o orçamento. Então o orçamento ele diz assim, pelos quais caminhos a empresa vai estar sendo direcionada. Qual o volume que ela vai querer faturar, qual o volume que ela vai poder gastar, qual o volume que ela vai ter que investir. Então eu tomo essa decisão de forma antecipada através do direcionamento por meio do orçamento. E como explicar para o pessoal que acompanha o canal Partiu Plano B sobre fluxo de caixa? Fluxo de caixa é como se fosse o orçamento acontecendo na prática. O orçamento ele faz parte do planejamento, o orçamento ele é uma previsão e o fluxo de caixa é a realização. Então, quanto mais você conseguir aproximar no fluxo de caixa aquilo que você colocou como previsão no orçamento, vai mostrar que o teu planejamento foi bem feito. Porque você conseguiu fazer uma leitura adequada de mercado, realmente aquilo que você pensou que você podia vender, efetivamente você vendeu. Então a diferença entre o orçamento e o fluxo de caixa é que um é previsão e outro é realização. Então eu vou poder até comparar o meu previsto com o meu realizado. O planejamento e o orçamento é uma questão que ela vai mais amadurecendo ao longo do tempo. O empresário, principalmente o empresário brasileiro, ele não começa com um planejamento muito apurado. Então eu digo assim, faça primeiro o fluxo de caixa, porque daí o fluxo de caixa ele vai criar um histórico da tua empresa. Ele vai inclusive mostrar períodos que são sazonais do teu negócio, período que você vai vender mais, período que você vai vender menos. E aí quando você for planejar o próximo ano, é bem provável que esses períodos se repitam. Sei lá, o teu negócio vende mais no período de verão, vende menos no período de inverno. Então você vai fazer o orçamento do próximo ano, o planejamento do próximo ano, já considerando esses fatores. Então se a gente fosse assim, no início de negócio, escolher quais das ferramentas, comece pelo fluxo de caixa. Porque daí você cria uma base histórica. Obrigada, Pedro, pelas informações. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Ok, Vanessa, eu que agradeço. É uma satisfação aí poder estar contribuindo com essa parte financeira. Gostou das dicas? Gostou da entrevista? Então dá um like aí embaixo e se lembra de se inscrever no canal. Beijos, até o próximo vídeo.